E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre FIDE, Paulo Jatobá. Tudo bem, Jatobá? Tudo bom, Felipe? Jatobá, jogador baiano que tem uma quantidade bastante pequena de títulos baianos, só tem 11 vezes que ele foi campeão baiano. Por incrível que pareça, ele ainda é o segundo maior campeão baiano, atrás do Pinto Paiva, mas tá na busca ainda. Mestre FIDE, jogador muito forte, quem talvez eu me lembro de alguns brasileiros que a gente jogou junto, sempre marcando presença. Uhum. E o Jatobá, além de ser um jogador muito importante do xadrez nacional, ele leva uma outra vida. Não, o xadrez é mais um hobby, talvez, algo assim. E é interessante saber como alguém conseguiu ter toda uma vida, casado, com filha, trabalhando e ainda se tornando um jogador muito forte. Sem fazer nada disso já é difícil. Mas vamos lá, vamos começar pelo o seu primeiro contato com o jogo, né? Onde é que você morava, quantos anos você tinha, como é que foi essa primeira contato mesmo com o jogo, né? Então, Felipe, só um adendo. Eu tenho a impressão que agora não sei quem foi que mais ganhou o título baiano. Eu tenho a impressão que sabia até o quê? Eu vou ter que dar uma olhada na entrevista com o pai, porque infelizmente eu acabei não vendo. Mas o Marota, eu tenho a impressão, foi quem mais ganhou títulos baianos. Isso eu posso estar enganado. Assim, a minha referência foi que eu chequei naquele site do Brasil Base, que é um site muito bom, Sim. mas pode ter alguns anos defasados. Isso é algo interessante para se pesquisar. Reza a lenda, e tem uma reportagem que talvez, se encontrar, eu te passo, Uhum. que o Marota ganhou o Campeonato Baiano de Xadrez 20 anos seguidos. Caramba, isso foi 20 anos em quais seguidos. décadas? Faz muito tempo. Faz muito. Eu tenho a impressão que ele perdeu a primeira vez para um título do Pinto Paiva. Exatamente. O Pinto Paiva Ah, foi o campeonato baiano e ele chegou a terceiro naquele campeonato. Mas os 20 anos anteriores ele tinha ganho. então o xadrez baiano funciona na base das dinastias, é isso? Exatamente, coronelismo, essa coisa do Nordeste, você sabe como é que é. Então, reza a lenda que eu comecei a jogar xadrez aos 6 anos de idade. Reza a lenda porque eu tenho uma filosofia de vida. Qualquer coisa que tenha acontecido mais de 20 anos atrás é uma vida passada. Então, eu já com 48 anos, 6 anos de idade é linda, sabe? É coisa, tempos imemoriais para a história. Meu pai me ensinou a jogar xadrez e eu achava xadrez extremamente chato. Mas muito, muito, muito chato. Eu até explico. Porque eu jogava e ganhava de todo mundo. Era uma constante. Sempre ganhava de todo mundo, mas toda vez que ia jogar com meu pai, eu perdia para ele. Sempre perdia para meu pai. Então, essa constante é que era horrível. A gente jogava, não sei, onde meu pai ia, nas praias, nos bares, junto com os colegas dele de trabalho, tudo. Então, eu sempre ganhava de todo mundo e sempre perdia dele. E o velho joga bem, joga bem. Depois de eu ter ganho meu segundo título baiano, a gente sentou para jogar 2 partidas de xadrez. Ele me ganhou as duas. Caramba, Ele me ganhou as duas e falou daquela época que não mais depois daquilo. E nunca mais jogou também. não te Eu, deu revanche. eu gostaria de imaginar que hoje em dia, eu jogando com ele, sabe, eu talvez ganhasse. Só que não tenho certeza, não. Ou seja, mas isso já dá uma informação bastante importante. Você veio de uma família de enxadristas, né? Então como é que foi? Como é que foi isso? Seu pai tinha material? O que que ele te ensinou? Tinha mais familiares que jogavam? Não, de acordo com o que ele me fala, que é o seguinte, ele foi criado com os irmãos. A mãe não estava por ali, o pai tinha morrido, foi criado com os irmãos. E, tipo, os irmãos tinham gostavam do jogo e tudo, e sempre falavam, olha, quem perder no xadrez vai lavar os pratos. Reza a lenda também que ele nunca lavou os pratos enquanto morava com os irmãos, Que sabe? beleza, hein? Exatamente. Lá em Minas Gerais, veio de São Gotardo. Uhum. São Gotardo. Veio para cá, acabou casando com minha mãe e estão aí até hoje. Que beleza. E assim, além dessa questão do jogo, porque claro que o jogar é uma parte essencial da evolução,
mas ninguém se torna um jogador tão bom só jogando, né? Então, como é que foi o seu primeiro contato com... Ou realmente era muito mais prático, assim, com algum estudo, com livros? Você tinha um clube que você frequentava? Então, eu comecei a jogar xadrez aos 6 anos e logo depois, quando eu tinha perto de 14 anos, foi 14 anos ou 15 anos, eu não sei, acho que alguma coisa parecida a isso, de 14 a 13 anos de idade, Uhum. estudando no Colégio 2 de Julho, eu encontrei um cidadão lá que jogava xadrez também, o Dr. Wendel Batista. E, nossa, o cara da minha idade que jogava xadrez também, que bacana, a gente começou a jogar. E naquela hora, o xadrez deixou de ser aquela coisa chata. O xadrez deixou de ter aquela monotonia. Porque eu encontrei um cidadão que eu jogava, eu ganhava e eu perdia também. Uhum. Sabe? Encontramos um torneio de xadrez para jogar, o primeiro torneio de xadrez que eu joguei, Memorial Gastão da Cunha, aqui em Salvador, um torneio rápido. Eu tenho a impressão que quem ganhou foi o Bolívar, junto com o... Puxa vida, vou esquecer o nome, um grande mestre argentino. Só me vem à cabeça Pablo Zarnick. Não, não era Pablo Zarnick. Eles têm vários, aí é fácil esquecer. Eu realmente esqueci. Então, gostei muito do torneio, foi muito legal, arbitrado pelo Solomon. E como é que é? O xadrez, eu comecei a crescer, comecei a frequentar o clube. Do que eu comecei a frequentar o clube, eu descobri livros de xadrez, eu descobri aberturas diferentes. Eu descobri aquelas coisas muito, muito, muito estranhas, perguntando o que é isso? O cidadão jogava E4 e o cidadão não respondia E5, respondia cavalo F6. Eu falei, gente, como é que... Claro, então, óbvio que de adolescente a primeira defesa contra peão de rei que eu estudei foi a Alekhine. E joguei a Alekhine a fio por não sei quantos anos, sempre estudando o livro do Bagirov, eu tenho impressão. Tem impressão que foi um livro do Bagirov. Logo depois, gostei do John Nunn, com aquele Secrets of Grandmaster Chess, eu tenho impressão. Uhum. E Chess Kaleidoscope, eu já não lembro mais, mas muito tempo. Livros que eu consegui encontrar no clube de xadrez. Então, nossa, como eu gostava daqueles livros. E eu lembro que uma vez, em uma Copa Latino-Americana, 1992, se eu me lembro muito bem, o Milos estava dando uma palestra e eu perguntei para o Milos, olha, eu já estudei esse livro, mas eu continuo aqui meio parado, porque eu não me vejo crescendo. Ele falou, olha, super muito importante. Se você estuda e não pratica, seu xadrez está aqui embaixo. Se você pratica e não estuda, seu xadrez continua aqui embaixo. Então você precisa fazer os dois ao mesmo tempo. Se você não conseguir um equilíbrio entre os dois, você vai continuar aqui embaixo. Foi daí que eu comecei a jogar, estudar e jogar aquilo que eu estudava, sabe? Abrir o repertório, começar a jogar coisas diferentes, coisas que eu vi numa partida, gostei, tentando jogar a mesma coisa. Começou aí como é que eu digo? Eu comecei a abrir o mundo de xadrez, sabe? Eu comecei a gostar dos livros do Dvoretsky, comecei a gostar de... tudo que o xadrez tem a oferecer, né? Pegar um informador e dar uma olhada naquelas partidas estranhas, naquelas partidas certinhas. Claro que, como todo adolescente, eu gostava muito mais das partidas estranhas do que qualquer outra coisa. Mas é basicamente isso. De lá até aqui, só nunca deixando de estudar, nunca deixando de praticar um pouquinho. E como você falou no começo, né? É um misto de hobby, é um misto de coisa que a gente gosta de fazer, é uma paixão. E eu tenho muito guardado uma coisa que me falou o Giovanni uma vez, o Giovanni Vesco. Ele falou, cara, olha, se você gosta muito de uma coisa, nunca trabalhe com aquilo. Perdão, muita gente faz diferente, desculpe a você e tudo, mas o Giovanni faz. Porque na hora que você faz aquilo que você gosta, se você precisa fazer aquilo, você acabou de transformar aquilo que você gosta numa obrigação. Você acabou de transformar aquilo num trabalho. Então, se você gosta muito realmente daquilo, como eu gosto demais do xadrez. Ele falou,
tenha aquilo como um hobby, se dedique àquilo, mas nunca precisando daquilo. E você Mas levou. Sim, só um pequeno parênteses, acho que é interessante, porque você falou duas dicas de dois grandes jogadores brasileiros e você imediatamente botou elas em execução. sim, Se sim. mostrando um. Não vou falar que é um ótimo aluno, porque você não foi aluno deles, mas um ótimo ouvinte, poderia assim dizer. Um ótimo ouvinte, um ótimo seguidor de conselhos, um ótimo, vamos lá, como é que eu posso dizer, Jesus, a palavra me vem em inglês, um stand on the shoulders. Eu consegui ficar aos ombros daqueles que estavam à minha frente e aos ombros deles eu consegui ver além, Uhum. sabe? Então, me passando aquilo, eu gostei demais daquilo. Bom, muito bom. Só para entender, após você já nos seus anos adolescentes, quase chegando nos seus 20 anos, já botando em prática o conselho muito sábio do Milos, jogue e estude, os dois, conjuntamente. Uhum. Você acha, assim, a sua evolução do xadrez, você acha que se deu... Foi algo meio progressivo, foi indo devagar. Você falou que no começo você estagnou, mas depois você começou a fazer isso. Foi realmente uma linha reta bonitinha, assim, rumo ao infinito e além? Não, não. Eu acho principalmente porque eu sempre tive muita coisa para fazer, eu sempre tive muitos outros projetos na vida. Eu comecei a ensinar inglês muito cedo, então eu comecei a trabalhar e estudar bem cedo. Eu tenho a impressão que a primeira vez que eu fui fichado e ter carteira assinada, foi aos 20 anos de idade. Então, sabe, sempre trabalhando, sempre estudando e sempre levando o xadrez como um hobby. Eu tenho a impressão que isso não foi muito bom para o xadrez em si. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, não sei, ele me atiçou um pouco mais a curiosidade. Então, toda vez que eu via alguma coisa relacionada ao xadrez, por não ter o xadrez como aquele hábito de sempre eu precisar estar estudando para aquilo, toda vez que eu estudava e via alguma coisa nova, aquela coisa nova talvez ficasse, sabe? Tinha um pouco Era mais. sempre algo prazeroso. Sim, era sempre algo prazeroso, era sempre algo que eu não tinha que fazer, mas quando fazia era gostoso. E eu lembro de ter, como é que eu digo, aqui na Bahia, alguns adversários fenomenais. O primeiro deles, o Wendel, aos 15 anos de idade. Logo depois eu conheci o Felipe Sarmento Cordeiro. O Felipe Sarmento Cordeiro, junto com o Jorge, o Jorge Ferreira, foram os dois adversários que mais me ajudaram a crescer. Se eu não tivesse qualquer dos dois, eu acho que eu não seria o quê? Não seria 10% do que eu sou agora. Não que seja muita coisa do que eu sou agora, mas talvez eu não visse o xadrez com uma visão tão ampla quanto que eu vejo agora. Isso eu acho que eu pelo menos vejo, eu sou do interior de São Paulo e eu sou um pouco muito no meu mundinho e eu gosto de tentar entender um pouco os outros mundos, né? Então você pudesse falar um pouquinho do que era o xadrez em Salvador quando você estava começando, se você vê uma mudança hoje em dia, como é que era o xadrez quando você começou? Como é que funcionava aí, vamos dizer assim? Olha, é bem fácil para mim, porque Salvador é como se fosse. A gente tira uma fotografia no tempo e Salvador vão mudando os personagens, mas aquela fotografia permanece. Você tem muitos jogadores de fim de semana em Salvador que sabem uma coisinha ou outra de abertura, por mais que estudem, por mais que tanto, é sempre aquela uma coisinha ou outra e sempre vão jogar aquela uma coisinha ou outra. Uhum. Então, você tem os 20 jogadores que você vai encontrar nos torneios que joga aquilo ali. Você vai ter os 3 ou 4 mais fortes que está sempre procurando aqui. Eu lembro, sempre quando eu cheguei ali, você sabia aquela abertura, o meio-jogo era meio atrapalhado e final, pelo amor de Deus, ninguém sabia jogar de nada, só aqueles 3 ou 4, continua sendo até hoje. Então, eu pegava muito esses passos, esses jogadores que a gente encontrava no fim de semana,
eu sempre galgava um pouquinho mais em cima deles. Eu sempre tirava deles o que eles podiam me ensinar. E, claro, sempre tendo um livro, sempre tendo alguma coisa que eu pudesse estudar, sempre tentando botar em prática alguma coisa que eu estudo. Então, é muito interessante hoje em dia, eu vejo o pessoal que está aí surgindo novo em Salvador, tem gente surgindo, né? Eles fazendo praticamente a mesma coisa. Falando, olha, ele joga aquilo ali, aquilo outro, tenta fazer isso aqui, dá uma olhada naquela partida, blá, blá, blá. Porque isso dá certo e é muito gostoso ver isso acontecendo. Uhum. Eu vejo um paralelo entre como eu cresci e como esse pessoal está crescendo agora, bem grande. É interessante que você está quase descrevendo, você falou uma fotografia, né? Um espírito. Como é que você poderia. O que é o jogador de Salvador, assim, médio? Assim, seria um jogador típico daí? Um jogador típico daqui é aquele que sabe alguma coisa de alguma abertura e aquele que joga aquele meio jogo ferrenho, tentando Lutador. lutador, ganhar do adversário, sempre, tipo, nunca querendo chegar no final. Interessante. É aquele mesmo. Porque, tipo, se você chegar no final, geralmente o pessoal daqui não vai dar muito certo. E é o que eu... É uma das coisas muito bacanas que eu percebi no começo. Eu falei, olha, eu gostaria de estudar finais exatamente porque ninguém quer jogar final. Então, se ninguém quer jogar final, eu vou ter isso aqui como vantagem minha. Foi uma das coisinhas como é que eu digo? Me fez ter mais curiosidade, me fez gostar muito do Dvoretsky. A sua. Bom, eu sei que você já leu, já estudou bastante, então, especificamente dos finais, né? Dvoretsky, se tem algum livro específico, tem alguma outra coisa de finais que você leu que te agradou, ou você acha que ajudou bastante? Olha, tem agora eu acho que eu vou dar pedrada porque eu não lembro exatamente isso, mas o nome do autor é o Chernyshevsky, é o Endgame Strategy. O Endgame Strategy de Chernyshevsky, eu acho que continua sendo o melhor livro de finais que eu já vi até hoje. Sabe, talvez o Endgame Strategy, ou o Endgame University do Dvoretsky seja mais completo, seja melhor, seja um livro de técnicas de finais somente. O Endgame Strategy foi um livro que mais me marcou durante aquela época. Existe dois outros livros, e agora é que a memória talvez possa me falhar, mas provavelmente são também do Chernyshevsky, são Mastering the Endgame 1 e 2. Esses Mastering the Endgames 1 e 2, o primeiro é de posições abertas, o segundo é de posições cerradas ou semicerradas. Gostei demais desses dois livros, provavelmente até mais do que o Endgame Strategy, que é o clássico, porque esses dois livros, eles não têm muito, eles não dão exatamente o que eles, como é que eu posso dizer? Se você estudar esses dois livros meio sem saber o que está acontecendo, talvez você tenha a impressão que ele está te sugerindo um repertório de aberturas. Talvez você não tenha certeza, talvez seja isso, porque você dá uma olhada naquela abertura e mais ou menos os finais referentes àquela abertura estão sendo mostrados. O livro não vem dizer muito bem o que ele está querendo, mas talvez seja esse ponto que é um dos mais difíceis de ser tratado, é do link entre a abertura e meio-jogo e meio-jogo final. Então, eu acho que, tratando desse ponto, os dois livros são chamados de Mastering the Endgame, que se for realmente isso, se é como eu entendi os dois livros, né, o título não faz jus ao que o livro traz. Interessante. São, bom, clássicos, né? Que acho que, mas é interessante que você... São do Chernyshevsky, não? Oi? E eu tenho a impressão que são do Chernyshevsky. São. Olha aí. São sim, você não está enganado, não. Eu achei muito interessante isso que você comentou, porque comentando na entrevista com o Jorge Bittencourt, né? E ele falando que ele jogava torneios no Espírito Santo e ele tinha esse diferencial exatamente de pegar posições que não
vou traduzir de maneira livre, vai ter distorções. Mas posições que não está acontecendo nada, ele vai lá manobrando, não sei o que, vai lá, chega no final e ganha. E ele se especializou nisso lá e nisso conseguiu ganhar vários campeonatos do Espírito Santo e conseguiu uma certa dominância ali no estado por alguns anos. É a mesma coisa ou eu estou lendo de um jeito assim? Você aproveitou que não era o que a galera gostava e falou, bom, vou pegar todo mundo aí nisso. Também, também. Isso foi uma das coisas que eu tive que aprender a fazer. Porque, na verdade, é o seguinte, toda vez que você fica um pouco forte para um certo tipo de pessoal, aquele pessoal não vai querer sofrer derrota sua. Então, vai jogar um pouquinho mais na retranca, vai tentar, tipo, empatar a partida e nunca tentar sair para ganhar a partida. O que é um problema. Então, você precisa se tornar... Você precisa jogar de maneira, como é que eu posso dizer, talvez posicional. Você precisa fazer o que a posição está te mandando fazer. Se a posição está te mandando sacrificar 5 peças, você sacrifica 5 peças. Se a posição está te mandando jogar aquele final, você joga aquilo. Eu aprendi isso muito, gostei muito da Alekhine. Porque na Alekhine, para você ganhar alguma partida da Alekhine, meu Deus, tem que tirar leite de pedra. Você tem que pegar aquele mínimo que o adversário te dá e bater naquele mínimo até o final sabe? Para tentar alguma coisa daquele mínimo. Foi uma das razões pelas quais eu deixei de jogar Alekhine. Eu via meus adversários errarem, mas não tem como explorar aquele erro. Talvez pela falta de espaço, talvez pela... é mais um campo filosófico, né? Se eles erram, eles não têm como é que eu digo, como aproveitar, então aquilo foi um erro. Se o Santos enfraquece uma cadeia de peões, mas eu não tenho como explorar, aquilo é uma fraqueza? É que algumas posições permitem alguns errinhos mais do que outras, né? Sim, em Alekhine eu via muito desses errinhos acontecerem. E a sensação de você ver, não conseguir punir deve ser muito ruim realmente, né? Porque... É muito chato, é muito, muito, muito chato. Então... Aí eu decidi, na mesma hora, começar a jogar a Siciliana Acelerada. Você tem um curso da Siciliana Acelerada, né? Eu fiz faz uns anos atrás, sim. Exatamente. Comecei a jogar a Siciliana Acelerada e foi da água pro vinho. Porque se o meu adversário errasse, a bordoada vinha na mesma hora. Gostei demais. E tinha muita dificuldade em como jogar Amarok. Eu acho que todo mundo tem essa dificuldade. Não tem como jogar Amarok. Mas assim, para um jogador de Alekhine, o problema de falta de espaço já não é o fim do mundo, né? Estou em casa. Estou em casa na Amarok. Foi na Amarok exatamente pouco depois que eu descobri, cara, isso aqui parece com a Índia do Rei. Comecei a jogar a Índia do Rei também. Jogamos o Índia do Rei, não foi? Pode ser. No final de brasileiro. Pode bem ser. Pode ter sido uma Grunfeld também. A memória... diferentemente de você, eu não escolho esquecer. Eu simplesmente esqueço. Mas... Não, foi uma Gligoric que você jogou, Bispo E3. Eu acredito em você. Uma Gligoric, eu joguei E por D4, C6, já não lembro realmente. Já não lembro. João Pessoa talvez tenha sido a final do brasileiro. Pode. Isso. Foi. Eu não lembro o que deu a partida, mas foi. Foi isso mesmo. Mas isso é muito interessante, porque isso já mostra, pelo menos pra mim, é que eu sei que minha memória é algo um pouco abaixo de qualquer média que você escolha, mas assim, eu sei que você tem uma memória muito boa e você grava as coisas, então o fato de vocês querer esquecer é até curioso, mas isso me faz querer perguntar de mais, sei lá, histórias que você ouviu que você acha que te marcaram, conselhos, esse tipo de coisa nessa sua caminhada bastante longa dentro do meio do xadrez. Eu sei que é uma pergunta muito genérica, mas enfim. Sim. Os conselhos eu lembro muito vividamente do Milos me falando isso, 92 na Copa Latino-Americana, e uma vez o Vescov me falando isso, eu tenho a impressão que foi em Teresina, muitos anos atrás. Não, assim, dilata mais alguns conselhos, mais alguns... Não. Pode ser aprendizados seus, assim, se você... Isso é muito interessante, você está
Dado a maneira como você evoluiu no xadrez, esmagadora maioria das pessoas que estuda e gosta de xadrez não é profissional de xadrez. Tem que se virar tem que fazer outras coisas, né? E o que seria os seus conselhos? Como é que você faz para evoluir, chegar a 2.400 de rate, com um monte de coisa rolando assim? O que você acharia que seria uma boa maneira de estudar xadrez? Ou você acha que realmente cada um tem a sua e a dica não vale? Então, eu lembro de um salto que eu dei de mais ou menos 100 pontos entre 2 anos, mais ou menos, que aconteceu perto de 14 anos atrás, há 13 anos atrás. Eu passei um concurso. Eu passei em concurso para ser controlador de tráfego aéreo. Trabalho aqui na Torre de Salvador. E o passar nesse concurso me deu uma estabilidade muito grande. Uhum. Ou seja, eu não precisava matar um mamute por dia. O mamute já estava lá, o mamute era um leão ainda. Tá? Uhum. Mas não chegava a ser um mamute, e nem dente de sabre eu cheguei. Então, ainda precisava matar, mas não era... Me deu muita estabilidade isso. Uhum. Me deu muita estabilidade também conseguir ter comprado uma casa. E tendo feito isso, eu acho que eu respirei um pouco mais e eu deixei o xadrez fluir. E o xadrez fluiu. Eu não fiz nada de muito diferente em relação ao xadrez. Eu, na verdade, quase que não fiz em relação ao xadrez, pelo menos nos 9 meses que eu estive em São José dos Campos, fazendo curso de formação. Uhum. Eu joguei alguns torneios lá, mas estudar eu estava estudando no ICEA, no Instituto do Controle do Espaço Aéreo. Eu acho que muito do que falta para o pessoal realmente crescer é um pouco menos de preocupação. Eu lembro que naquela época... Com a vida ou com os resultados? Com a vida. Com a vida. No meu caso, a preocupação com a vida é grande. Principalmente agora, né? Pai, 2 filhas. Como eu falei com você essa semana, a minha filhinha está recuperando agora de uma cirurgia da apendicite, ela teve que tirar o apêndice. Então, muito embora não seja eu que esteja lá e a mãe está agora acompanhando a Mariana, minha cabeça não... Por exemplo, eu tinha não sei quantas coisas para estudar essa semana, ficou tudo de lado, sem cabeça para nada. Então, eu acho que a gente tem muita preocupação no dia a dia. Os jogadores normais, não estou falando de grande mestre, não estou falando eu estou falando de gente que leva o xadrez como um hobby. Se a gente tivesse menos disso, talvez a gente crescesse. Aconteceu comigo. Não, porque 100 pontos, assim, eu posso falar, eu não sei quando é que eu subi 100 pontos em alguma coisa na minha vida, porque é impressionante, né? Sim. Eu estava 2.300 de alguma coisa, sempre 2.300 e baixo, e fui depois de 1 ano e meio, 2 anos, para 2.438. Foi muito interessante que ai, rapaz, a gente estava jogando um torneio em Natal. Eu perdi uma partida pro Molina pouco tempo antes e perdi uma partida pro Molina num torneio de Natal. Foi mais ou menos naquela época. Uhum. Eu joguei com você naquele torneio de Natal. Não lembro mais. Muito tempo atrás. Acho que isso. 13, 14 anos atrás. Pode ser. Eu me lembro de uma que eu perdi, mas para você, e eu acho que foi em Maceió. Foi Maceió? Maceió. Essa eu lembro. E o Molina estava nesse torneio, se a minha memória Então, não me falha. talvez tenha sido Maceió e não Natal. E aí quando a gente apanha, a gente lembra um pouco mais, né? Eu perdi 2 pro Molina seguido, eu sempre vou lembrar. Isso. Mas é assim que funciona. Mas eu acho que isso é muito interessante, esse olhar para o aspecto psicológico, não unicamente técnico, para a evolução, é um pouco negado, né? Você fala, não, lê aquele livro, não sei o que lá, e o resultado não vem. Aí você vai lá, tem a sua casinha, passa no concurso e bum, sobe 100 pontos. Sim. Eu não sei se... É porque o xadrez a gente não joga só os lances no tabuleiro, né? Você tá lá
E para você estar lá jogando, você tem que estar lá 100%. Se você não está 100%, os seus lances não vão sair 100%. Suas ideias não vão ser 100%. Seus planos, sabe, vão estar capengas de um lado e outro. Então, se você brigou com sua esposa, naquele dia você está, sabe, você pode até ganhar, mas não, você não vai estar 100% na partida. Uhum. Você já conheceu jogadores que o pessoal fala dos os jogadores de gelo, o pessoal falava muito dos russos, caras que eram capazes de jogar xadrez muito bem, mesmo com o mundo caindo lá fora? Eu também sou um pouco no seu estilo. Se eu não estiver bem com a vida, eu não vou jogar bem xadrez. Sim, de fato. E a gente acabou de perceber que nem todo russo é assim, né? Nem... Exatamente. A gente está fazendo essa. O timing, porque o Nepomniachtchi acabou de cometer suicídio. Já não se fazem mais russos como antigamente, é isso? Já não se fazem mais russos como antigamente. Se bem que o Karyakin é ainda um daqueles que, sabe, se você... Eu começo a estudar um partido do Karyakin, eu até vejo ele errando aqui e ali. Mas quando chega na parte de se segurar, aquela parte técnica de dizer, olha, aqui, daqui não saio, daqui ninguém me tira, ele é talvez quem melhor joga em defesa no xadrez mundial hoje em dia. Ele talvez seja dos mais frios que existem. Eu acho que existe, sim. Eu acho que é uma falando em defesa, como não falar do Jim Liran, não é? Extremamente forte no defesa do cidadão. Eu acho que é uma... Como é que eu posso dizer? É um caminho a se buscar. Se você quer ser daquela maneira, você começa a estudar aquilo, você tem aquelas características. Eu não sei se eu conseguiria. Eu não... Eu acho que isso é interessante, porque a gente estuda, tenta evoluir, claro, mas tem alguns tipos de estudos ou de maneiras de jogar que uns vão ter muito mais facilidade que outros, né? Não é só mais ou menos querer, né? Felipe, sabe que eu acho que é mais de quem você gosta? Porque, por exemplo, vamos lá. De se espelhar, você disse? Exatamente, mas vamos lá. Se, por exemplo, somos brasileiros, nos espelhamos em Mequinho, nos espelhamos em Milos. Sabe, meu pai gostava do Mequinho. Então, é por Mequinho que eu estou aqui agora. Se não fosse meu pai que gostasse do Mequinho e que jogasse xadrez, eu não saberia o que significava o que significa xadrez. Então, eu devo que eu jogo xadrez por Mequinho. O Milos, caraca, eu analisava as partidas do Milos todas. Então, poxa, era um espelho de como se jogar. Foi só depois que eu fui descobrir o Salov, o Evgeny Salov, e analisei as partidas todas do Salov. Foi logo depois do Salov que eu fui descobrir que existia um cidadão chamado Karpov, certo? Karpov existiu muito antes do Salov, talvez tenha havido bem antes do Mequinho e tudo, mas foi a ordem que se seguiu na minha vida. Talvez se eu tivesse começado com, poxa, não sei, Petrosian, desde o começo, aquela coisa, o Botvinnik mesmo, aquela coisa muito mais segura do que esses outros jogadores, talvez eu tivesse feito essa casca de jogador técnico que não cai de maneira nenhuma, sabe? Aquela muralha. Não foram essas as influências que eu tive. A formação não permitiu, você diria assim. Sim, mas você pega hoje em dia, vamos lá, um garotinho de 10 anos de idade que tem como dois ícones o Jim Liran e o Karyakin, putz, sabe? Então... Não, mas aí eu vou fazer o papel de advogado do diabo. Se o menino vê as partidas do Karyakin e gosta, e vê as do Carlsen ou as do, sei lá, do Caruana e não gosta, já não é meio que assim, o que é causa e o que é consequência? O que é da personalidade, do estilo do garoto e o que foi colocado nele, vamos dizer assim? Eu acho que a personalidade é aquilo que a gente faz para moldar. Eu não sei se a gente já nasceu com a personalidade xadrística. Eu acho que a gente tem personalidade pela vida, e mesmo pela vida a gente adquire
muita coisa dos pais, muita coisa do ambiente, de coleguinhas, de irmãos, de primos, de tudo. Eu acho que a gente é muito do que a gente, das partidas que a gente estuda. Por exemplo, se você, vamos lá, eu vou falar agora de 20 anos atrás. Se eu pegasse simplesmente a escola inglesa, Jesus de xadrez, Jesus, Maria José, é aquela maluquice de você jogar a Siciliana, só jogar a Grand Prix, ou você só jogar aquelas coisas meio estranhas de xadrez, sabe? Aquele meio terceira via, muito, nem tanto aqui nem aquele outro meio estranho lá por dentro. Então, tem alguns livros de Siciliana fechada, esquecendo o autor agora, Neil MacDonald, não lembro, Daniel King. Siciliana fechada do King, sabe? Caso eu tivesse estudado muito jogadores daquela época, jogadores ingleses daquela, talvez eu tivesse, sabe, me identificado mais com aquilo. E na hora que fosse para ver vou chutar um Karpov, eu iria dizer, gente, que xadrez chato. Eu quero jogar dessa maneira, sabe? Enquanto, sabe, talvez Karpov tenha sido talvez o jogador mais completo de todos até hoje. Vou tirar o Carlsen dessa equação, o Carlsen, o Caruana, tudo, porque, tipo, estão muito novos. Uma coisa que eu sempre lembrei na época é o seguinte, olha, procure um grande mestre e se espelhe nele. Mas, naquela época, eu via, não se espelhe no Kasparov. Eu me perguntava, por que não no Kasparov? Porque o caminho dele ainda não acabou. Você não consegue estudar as partidas todas dele para você saber, ter uma ideia do que ele foi durante o caminho dele, né? Para você, por exemplo, argumentar se o Carlsen foi ou não o melhor do mundo é absurdo. Teria que esperar ele parar. Dá um tempinho. Eu não vou conseguir fazer o comentário naquela mesma hora sobre o Carlsen. Então, eu tenho algumas coisas que me falaram sobre o Carlsen muito interessantes, que por esses prismas eu começo a analisar o jogo dele falando, gente, que bacana. Eu digo até o que foi, né? De quem que eu vi isso, eu tenho a impressão que foi do Milos, eu tenho a impressão que foi do Milos, exatamente. O Milos ouviu um outro cidadão falar que o Carlsen, ele tem um sonho. Calma, ninguém está falando de sonho de Carlsen nem nada, mas respira fundo. Se o Carlsen falou assim, se ele conseguir jogar os melhores lances do computador durante 50 lances seguidos, ele vai ganhar de qualquer pessoa. Então, o objetivo dele é jogar 50 lances perfeitos no xadrez até chegar lá. Eu comecei a perceber que talvez ele tenha isso, talvez ele comece a fazer isso dessa maneira. Talvez seja agora pensando que nem o Mequinho, eu acho que uma das coisas mais bacanas do Mequinho é que ele pega qualquer posição que esteja na frente dele e ele analisa aquela posição tal qual se estivesse em uma gravura em um livro. Aquela posição, o terceiro lance, ele analisa tal fosse uma gravura em um livro, aquela posição daquela maneira para jogar. Então, sabe, todos nós temos uma maneira diferente de entender o jogo. O Carlsen ainda está... Eu ainda não consigo ver o Carlsen inteiro. O Kasparov, o Kramnik foi fenomenal uma vez quando ele falou, ganhando do Kasparov, que ele falou que o Kasparov, ele não quer trabalhar uma posição ruim. Ele quer encontrar uma coisa, uma rasteira, um lance, algum truque em que ele conserte a posição de uma vez só. Então, essa parte foi fenomenal. Esse insight é muito bom, porque você percebe, então, que o Kasparov, ele tentava... Aí você vai analisar as partidas do Kasparov, e muitas vezes aquelas coisas brilhantes que ele fez durante a partida, foi com esse intuito. De se recusar a cair numa posição um pouco inferior. Se recusar a cair um pouco inferior e tentar resolver aquilo daquela hora, e naquela hora funcionou. E naquela hora funcionava. E provavelmente seja o melhor lance da posição, nem estou dizendo. Mas ele não simplesmente chegava, olha, isso aqui está assim, eu vou segurar essa posição por mais uns 20 a 30 lances para ver se eu consigo. E se não acontecer nada, paro aqui.
Uhum. Talvez a maneira mais sóbria de se jogar uma partida. Mas sobriedade talvez não fosse o sobrenome do Kasparov naquela época. É verdade. O Dvoretsky, só um comentário, o Dvoretsky cita que o Kasparov estava tão acostumado a sair bem das aberturas que chegou um ponto que ele começou a jogar um pouco abaixo, as posições que ele estava um pouco pior, porque ele só não estava acostumado mais. Ninguém ficava melhor com ele nas aberturas, aí quando o pessoal começou a ficar um pouco melhor, ele estava sofrendo, porque o que está acontecendo, né? E aí tem até, ele coloca alguns exemplos, mas isso sem dúvida é bem interessante. Concordo com você, acho que tem que esperar um pouquinho mais para a gente ler o Cálcio por completo, né? Exatamente, para a gente ler o Caruana por completo, para a gente ler, por exemplo, um cidadão que eu sempre gostei demais de ver as partidas, o Peter Leko. Uhum. Muito embora o Peter Leko ainda esteja jogando forte ainda, coisa de 2.700 por agora ainda, já tem tempo suficiente para a gente conseguir ver muita coisa do Leko que seja muito bom. Talvez se o Leko eu vejo que é um pré-Karyakin e um pré-Jinglidan. Super técnico no sentido. Super técnico. E quase campeão mundial. Esse faltou pouco. E falta um pouquíssimo. Foi na última partida, tenho a impressão. Bom, esse papo que mais ou menos se assemelha até um papo de boteco, que é sempre muito interessante, cada um dando opiniões, que ninguém nunca pode provar realmente, mas é sempre muito legal discutir sobre isso, pode ir muito, muito longe, mas é sempre muito interessante. Mas assim, voltando um pouco para sua carreira como enxadrista, eu queria fazer uma pergunta que eu faço para todo forte jogador, né, que é qual foi o lance da sua vida, ou por causa que você achou que foi muito, muito bom, ou porque simplesmente te faz sorrir, ou qualquer razão que você queira escolher. Então, talvez a melhor partida que eu tenha jogado até hoje foi no Nordestão, uma vez, contra o IAC. Mestre Internacional IAC. Exatamente. Em que eu estava jogando de brancas, e lá pelas tantas eu estava jogando a recomendação do Marim, e o Marim... Uma inglesinha, né? Uma inglesinha normal, só que o Marim não falava daquela ordem de lances que eu joguei, porque o Marim não dava aquele lance como melhor, e eu comecei a jogar aquele ali porque eu achei que era mais bacana. Só que lá pelas tantas, ainda pela abertura ainda, eu falei, putz, mas como é que eu ponho meu bispo em jogo, meu bispo de C1? Eu não vou jogar D3 agora, porque não dá, eu quero o C4 dele aqui, não está deixando fazer isso. Uhum. Eu joguei torre B1 com a ideia de jogar B3. Uhum. Eu joguei torre de B1, torre B1, o IAC jogou G6, não acreditando no que eu ia fazer, e fui B3. Peão por, torre por, bispo por, dama por. Dei uma qualidade limpa na abertura, né? A posição que se seguiu foi uma coisa tão gostosa, tão legal de jogar, tão nada a ver com o que eu jogo, sabe? Tão, sacrifiquei, certa hora do jogo eu estava com a torre a menos simplesmente, só que o rei dele brincando pelo tabuleiro, foi um ataque de macho logo depois que aconteceu, eu falei, Jesus, olha o Kasparov jogando, cara, o Kasparov joga dessa maneira, eu nunca imaginei jogar que nem o Kasparov, isso foi uma partida que, por não ser o que eu jogo, por não ser o estilo de jogo que eu me sinto mais confortável em jogar, talvez tenha sido realmente o lance torre B1. Eu vi depois que um grande mestre, Pedragovic, alguma coisa com pedra e Vic, um sérvio, jogou essa mesma ideia uma vez, mas ele não chegou a sacrificar a qualidade? Fazer muita coisa. E eu lembro que, nossa, como eu gostei dessa partida. Bom, tá ótimo. A gente vai fazer um vídeo pro canal tentando explicar esse momento. Mas eu concordo, essa questão de você fazer bem uma coisa que você não está acostumado é uma sensação muito bacana, exatamente. Bom, Jatobá, queria agradecer o seu tempo. Sei que você, enfim, é alguém que tem muita coisa para estudar e para fazer ainda. Então, não é... Acho que é legal que você reservou um tempinho pra gente. E deixar esse espaço final para se você quiser deixar algum recado, falar alguma coisa, fique à vontade. Perfeito. Primeiro, antes de tudo, agradecer a lembrança.
Tipo, a gente tem muitos jogadores que são profissionais, são tudo, e agradecer a lembrança do pessoal que fica mais ou menos em segunda linha, porque, queira ou não queira, vamos lá, Olimpíada, não, nunca vou jogar nenhuma Olimpíada, grande mestre, nunca vou chegar a ser grande mestre, nunca vou chegar a ser campeão brasileiro e tudo, mas a gente está sempre lá fazendo parte de vez por outra, dando uns problemas para vocês, sabe? Uhum. Então, é interessante a gente fazer parte de uma memória do xadrez, como eu acho que esse projeto aqui seja. Eu gostaria de agradecer por ter me chamado para fazer isso. Desculpa pelas inúmeras vezes que eu não consegui fazer isso, não sei se o pessoal sabe, mas o Felipe tentou falar comigo a primeira vez, Faz um tempinho. Faz um tempinho. E é a vida que está atropelando a gente não consegue. No começo dessa semana eu falei para o Felipe do apêndice de minha filha, que eu estava na sala de cirurgia do hospital, dizendo, Felipe, não sei se dessa vez a gente vai conseguir de novo, mas felizmente a gente conseguiu. Obrigado por tudo. Bom, eu que agradeço. Acho que enfim, queira ou não, você tem uma vida fora, mas você tem uma vida dentro do xadrez também, e uma vida importante que eu acho que é legal, que é muito legal essa experiência de você contar um pouco dela. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado tanto do conteúdo desse papo, e até a próxima. Tchau, tchau, Jotobá. Tchau, tchau, pessoal. Perfeito. Tchau, tchau.